Provavelmente tu já tá careca de saber que tudo são crenças. Mas quando a gente tá vivendo isso, quando a gente tá experienciando os efeitos dessas crenças, muitas vezes parece que é a verdade, que é desse jeito, que sempre foi desse jeito e que não há uma possibilidade de mudança, porque eu não consigo perceber coisas diferentes do que eu vejo hoje. Só que, sabendo que tudo são crenças e que os efeitos, eles são correspondentes às crenças, essa percepção de que sempre foi assim, de que eu aprendi desse jeito e sempre vai ser, também são efeitos de crenças. O que precisa pra gente sair desse looping e começar a escolher novas crenças é somente se lembrar que o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, o que eu sinto em relação às coisas, as percepções que eu tenho, tudo isso são efeitos. E efeitos são só efeitos, não são a verdade absoluta. É como se eu pegasse uma caixa de Lego e com esses Legos eu montasse uma casa. E aí eu te dou essa casa com esses Legos montados e tu ficasse com essa casa, mas tu não quer uma casa, tu quer montar uma outra figura. O que que tu faz? Nesse caso, tu desmonta as peças e tu escolhe as peças que vão compor uma nova figura. Então, por exemplo, se tu quer um barco, tu pode pegar essas peças, desmontar essa figura que eu criei da casa e montar uma nova que é um barco. Pode ser que nessa nova figura fiquem faltando algumas peças. E aí tu pode pegar lá da caixa de Lego. Pode ser que sobrem peças da casa. Tu pode devolver as peças. O importante é tu entender que o resultado que tu tá vendo, ele só tá sendo percebido dessa forma e ele só tá sendo repetido, ele só parece algo constante porque tu tem escolhido a mesma conformação, as mesmas peças. Quando tu observa a tua realidade hoje e aí tu se vê vivendo uma vida amorosa que tu não prefere, tu tá solteira, tu se sente sozinha, tu queria ter alguém para compartilhar os bons momentos, para viajar junto, para conversar. E aí tu olha para essa realidade hoje e tu se sente frustrada. Tu se sente sozinha, tu se sente abandonada, rejeitada, parece que é difícil, tu não sabe o que fazer. Esse é o objeto que tá montado hoje, com base nas peças que tu foi colecionando e tu foi juntando. Só que essa figura, essa situação, o que tu percebe não é a verdade absoluta, são só os efeitos. E quanto antes tu sai dessa identidade, tu desapega desses efeitos, tu para de se identificar com eles e tu entende que tu pode escolher algo novo, agora tu já começa a desmontar essa figura de Lego e montar algo novo. E aí concorda comigo que para sair de uma figura, desmontar e montar outra, existe um percurso aqui no físico? Enquanto que tudo começou a partir da minha ideia, da minha vontade, entendo que eu posso mudar, começo a desmontar as peças para montar outra. Então, internamente, eu já sei qual é a imagem que eu tenho, eu já sei qual que é a nova crença que eu tô escolhendo. Só que no físico, eu vou fazendo isso com base nas minhas ações inspiradas. Pode ser que hoje tu tenha montado uma casa e tu não quer mais essa casa de Lego e tu quer montar o barco. Só que tu não sabe como montar esse barco e não tem manual de instrução. Só que quando a gente está vivendo a partir da consciência, seguindo as nossas ações inspiradas, é como se tivesse alguém muito mais experiente que tu, que já montou milhares de barcos de Lego, segurando a tua mão e colocando a tua mão em cada peça para montar de forma correta. Só que tu não tá vendo, tu não tem a instrução, tu não sabe qual vai ser o próximo passo, tu tem que confiar. E aí tu se permitir seguir as ações inspiradas e fazer o que vem para ti, como essa vontade de fazer só porque tu quer fazer, sem expectativa de resultado, as coisas vão se reorganizando no externo também. Mas lembra que internamente já mudou? Já mudou tudo. Porque se eu já tô feliz, eu já tô me sentindo amada, eu já tô me sentindo bem, é isso. Esse é o objetivo, é estar vivendo no agora a partir dessa nova realidade. E tudo que a gente vai fazendo no externo, a gente vai mudando status, vale para dinheiro, vale para tudo, como consequência de ser essa nova identidade, de estar se expressando através dessa nova identidade. E aí algumas questões comuns que costumam acontecer, que mesmo entendendo tudo isso, as pessoas não conseguem colocar em prática. Primeiro, elas estão se vendo como uma identidade que pode mudar, então ela é uma identidade tentando ser outra. Ela vai continuar reproduzindo as mesmas coisas que ela já vivia, que ela já pensava, que ela já sentia, porque a crença em si não mudou, ela tá sempre manifestando a tentativa. Então, quando tu percebe que mesmo tu aceitando novas crenças, mesmo tu entendendo tudo isso,
Tu ainda continua percebendo as coisas iguais? Tu ainda continua percebendo esse sentimento negativo, esses pensamentos negativos? Lembra que o efeito, ele é instantâneo. Então, se eu estou percebendo efeitos negativos, é porque eu ainda tenho crenças negativas. Então, eu vou observar e escolho novas crenças. Segunda questão, normalmente a gente está tão acostumado a viver no automático que quando a gente está aprendendo a viver dessa nova forma consciente, em alguns momentos a gente pode cair de novo nesse automático. E aí, como que a gente percebe que a gente está no automático? Quando tu tá preso em projeções do futuro, preocupações, pensando no amanhã, no que eu vou fazer, e se não acontecer, e se eu não tiver, ou lembrando coisas do passado. Ai, porque é sempre assim, eu nunca consigo ninguém, porque aquela vez eu achei que era aquele cara e não foi aquele cara. Quando a gente tá passado ou futuro, a gente não tá no presente, que é só o que existe. Quando a gente tá vivendo realmente o presente, consciente, observando tudo isso, não tem espaço pra gente projetar futuro ou ficar lembrando de passado, porque a gente tá presente. Então, quando tu perceber que tu tá indo muito nos pensamentos, lembranças, passado, futuro, preocupação, lembra que nada disso é real, é o automático. Volta pro presente, porque é somente no presente que a gente tem essa escolha de mudar, de deixar de reproduzir esses padrões, e é literalmente estar aqui e agora fazendo o que eu quero fazer aqui e agora. Então, a cada momento, se perceba onde tu tá, como que o teu corpo tá sentindo, o que que tu sente, o que que tu pensa, o que que vem no automático e o que que tu tem vontade de fazer, só porque tu quer fazer, sem expectativa de resultado. Porque isso já é a tua realidade ideal agora. E aí, se eventualmente tu tá ali vivendo e do nada surge um pensamento, surge um sentimento, surge alguma percepção que tu não prefere, tu pode observar estando no presente, lembrar que tu pode escolher algo novo, que aquilo não é a verdade e volta para essa crença positiva, para o teu centro, vivendo agora, consciente, escolhendo que já tá tudo resolvido, eu já tenho tudo, eu já sou tudo. O que eu quero fazer. E a vida, ela é uma sucessão de ações inspiradas. A gente passa muito tempo no campo mental, né, no campo das ideias, no campo da cognição. E a gente tende a querer planejar o futuro ou lembrar do passado e remoer coisas e traz toda essa bagagem que, na verdade, não existe. E a gente pode, como o exemplo das pecinhas de Lego, ver que tem peças que não encaixam mais, deixar fora. Porque na minha figura eu posso precisar de peças novas, posso usar algumas que eu já tinha, e tudo isso vai compor essa nova figura. As peças são as mesmas, só que eu tô usando elas de forma diferente. E é o mesmo que a gente faz com as crenças. Então lembra que tudo, absolutamente tudo, são crenças. Todas as possibilidades existem. Agora, tu pode pensar qualquer coisa, qualquer possibilidade. Só o fato de tu conseguir acessar ela mentalmente, ela já existe. Ela tá existindo no teu campo mental agora. E aí tu vê exemplos de outras pessoas que vivem vidas que tu gostaria de viver, que experienciam coisas que tu gostaria de estar experienciando. Tudo isso são possibilidades. O que diferencia essas pessoas que já estão vivendo dessa forma de ti é simplesmente a crença. Elas acreditam que elas têm, elas acreditam que elas são. E nós, enquanto seres conscientes, enquanto consciência se expressando através da identidade, podemos, ao perceber um efeito que a gente não prefere, escolher algo novo, porque tudo são crenças. Comece todos os teus dias e se lembre, ao longo do teu dia, que só existe o momento presente. Quando tu perceber que tu tá preso num pensamento ou envolvida num sentimento, volta pro agora. Onde é que eu tô agora? O que eu tô fazendo agora? O que eu quero fazer agora? E é neste momento, agora, que tu pode, ao perceber um efeito negativo, escolher algo novo, lembrando que esse efeito é só um efeito de uma causa, ele não vem do nada, ele tá vindo de uma crença, e a partir dessa mudança da crença, eu vou perceber de uma nova forma. E aí, à medida que eu vou vivendo, que eu vou percebendo as ações inspiradas, que eu vou abrindo o meu campo, as coisas vão acontecendo por uma questão de frequência. Se eu acredito coisas negativas, a minha frequência como efeito é uma frequência baixa, é uma energia baixa, é uma baixa densidade que bloqueia todas as coisas boas que podem chegar. Então, quando eu, mudando a minha crença, aceitando coisas positivas, vivendo dessa forma,
os efeitos serão positivos como consequência. Eu vou ter mais energia, eu vou ter pensamentos, sentimentos, coisas que correspondem a essa nova realidade e a minha frequência muda. Então eu vou atrair pessoas com essa frequência, eu vou atrair oportunidades com essa frequência e as coisas vão desenrolando no externo. E aí é só lembrar que tu tá o tempo todo escolhendo. E aí quando tu escolhe algo novo, os novos efeitos acompanham imediatamente.